Muito bem, senhoras e senhores, você está aqui no canal Antwine, eu sou Antônio Cardoso, sou sommelier e hoje o assunto será vinho argentino. Como escolher, como degustar, como abrir, como tomar, tudo o que você precisa saber sobre vinhos argentinos. Fica comigo até o final que hoje nós vamos provar juntos um vinho desse país que é grande produtor, né? Vamos lá? Bom, senhoras e senhores, meus caros amigos, vamos, antes de fazer a prova aqui desse vinho que eu preparei para vocês, né, vamos falar um pouquinho sobre a Argentina, o que esperar de um vinho argentino, o que nos espera, né, quando nós abrimos uma garrafa, como que é o conhecimento do vinho argentino aqui no nosso país. Vamos entender o seguinte: a Argentina era um dos países produtores de vinhos, ela pertence ao Novo Mundo, né, que existe a diferença entre o Novo e o Velho Mundo. A Argentina ela pertence ao Novo Mundo e com base nisso nós temos uma grande variedade de uvas, uma grande variedade de regiões, de estilos de vinhos diferentes. Então, às vezes, escolher um vinho para você poder apreciar, para você poder tomar, acaba sendo um pouco difícil, né? Uma tarefa um pouco árdua, vou colocar dessa forma, mas não se preocupa que nós estamos aqui para isso, para poder solucionar essa dúvida para vocês. Bom, hoje aqui nós vamos provar esse vinho, né? Gosto muito deles também, ele é um vinho pro dia a dia, que ele é um vinho maravilhoso. Ele é um vinho chamado Ponta Negra, né? Esse rótulo aqui, por exemplo, ele é um 100% Cabernet Sauvignon da safra de 2022. E ele vem de uma região chamada de Luján de Cuyo. Como assim, Antônio? Cabernet Sauvignon 2022, Ponta Negra, Luján de Cuyo. O que que essas coisas querem, o que que essas nomenclaturas querem dizer dentro de um vinho? Bom, vamos aqui para uma base bem interessante. Explicando aqui para vocês sobre os vinhos em si, todos eles vêm sempre indicando numa letra, num nome um pouco maior, nesse caso aqui em cima, o Ponta Negra, que é o nome desse rótulo, né? Talvez esse produtor ele tenha outros vinhos, mas esse daqui é um dos rótulos. Então você pode encontrar um Ponta Negra de entrada, que seria esse daqui, que ele não é reserva, não é gran reserva, ele não tem nenhuma especificação, nada que faça ou que demonstre que ele tenha um grande período de envelhecimento em barricas, né? Então ele está só escrito Ponta Negra, que é o nome do rótulo. Na sequência, aqui nós temos a uva, né? A Cabernet Sauvignon, que aqui mostra pra gente que esse vinho ele pode ser de duas formas. Ou ele pode ser 100% de Cabernet Sauvignon, ou ele pode ser de, no mínimo, 80% de Cabernet Sauvignon. Isso vai depender muito da legislação. Chile, Argentina, Uruguai, como pertencem ao Novo Mundo, a legislação no momento da produção do vinho, ela acaba não sendo muito rigorosa, então ela tem uma certa flexibilidade. Não é, por exemplo, como um Brunello de Montalcino do AQG, que ele é somente com Sangiovese Grosso, não pode ter outra casta ali dentro, né? No caso do Novo Mundo, existe essa flexibilidade de poder utilizar, né? Mas, se ele está estampado Cabernet Sauvignon, ele pode ser no mínimo de 80% a Cabernet Sauvignon e o restante outras uvas ali para poder complementar no corte. Logo abaixo nós temos aqui a safra, que é 2022. O que isso significa? Significa que no ano de 2022 foi quando foi feita a colheita das uvas e todo o procedimento para se produzir esse vinho, que está aqui conosco hoje. Hoje aqui, como nós estamos em 2024, esse vinho aqui ele já está com 2 anos de amadurecimento em garrafa. Então, por se tratar de um vinho um pouco mais jovem, sem muita passagem em madeira, acho que ele está pronto no ponto de ser tomado, né? Uma outra característica que eu acho interessante levarmos em consideração é o fato de que a Cabernet Sauvignon ela é uma uva tinta, a mãe das uvas tintas, e ela é plantada no mundo todo, né? Ela conseguiu se adaptar muito facilmente em diferentes regiões, em diferentes localidades. Ela é uma uva que ela se adapta muito fácil ali ao terroir, ao clima, à temperatura, toda a localização que ela se encontra. E como nós estamos falando de um vinho sul-americano, o que acontece? Na parte sul do globo terrestre, logo abaixo da linha do Equador, os países são mais tropicais, recebem mais luz do sol, logo as uvas elas produzem mais fotossíntese, transformando a luz em açúcar. Então, aqui, não que nós teremos um vinho doce, não é isso, mas por ser uma Cabernet Sauvignon da América do Sul,
significa que significa que se trata de um vinho mais elegante, de um vinho mais macio, de um vinho não tão tânico nem muito pesado. Ou seja, é um vinho que você consegue tomar fácil, né? Mas para entender isso melhor, vamos abri-lo. Vamos fazer uma prova dele agora. Aqui eu já peguei minha tacinha. Vamos preparar o vinho, né? Vamos utilizar aqui o abridor, lembrando de usar a faquinha para cortar lá abaixo aqui da cápsula. Opa, tá um pouquinho duro aqui ainda, significa que a rolha ainda tá jovem, ela tá com muito atrito no vidro. Não que isso não seja ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom. Tirou. Opa, ótimo. Bom, nessa primeira análise aqui eu tô vendo que a rolha ela tá muito bem umedecida pelo vinho, ela não tem nenhum tipo de caminho, né? Nenhum tipo de corte, então significa que a rolha está intacta e protegeu bem o vinho enquanto ele estava armazenado. Interessante. Aqui, nesse processo de sentir os primeiros aromas da rolha, aqui eu já consigo identificar se o vinho pode ou não apresentar algum defeito, como o buchoné, por exemplo. Aqui eu já percebi que ele não identifica. Então agora nós vamos para o primeiro gole. Ótimo. Ah, interessante. Aqui em taça esse vinho ele demonstra que ele tem uma coloração, um rubi mais intenso, um vermelho bem vivo. Ele é um vinho que ele tem ótimos reflexos, ele consegue refletir bem, né, a luz. Não é aquele vinho que a luz bate e parece que ele rouba toda a luz e fica um vinho meio opaco, meio liso, né? Não, aqui muito pelo contrário, ele é um vinho que ele reflete bem a luz e ele é um vinho que ele aparenta, olha, em aroma que ele está exalando bastante, notas de fruta vermelha, frutas em compota. É um vinho que, mesmo ele sendo um pouco jovem, ele já aqui se demonstrou que ele tem um bom potencial de crescimento. Ou seja, se colocar esse vinho em um decantador ou deixar ele respirando em taça, ele cresce bastante. Excelente, excelente. Bom, um outro fator muito curioso, né, que vale muito a pena nós tocarmos aqui no assunto, é que os vinhos tintos, eles possuem uma característica chamada de tanino, que é resultado de um polifenol que vem da casca da uva, né, e esse tanino, ele causa na nossa papila gustativa uma sensação de secura na boca, né, e que é a famosa adstringência. Então, ao mesmo tempo que você toma o líquido, ele seca o seu paladar e você fica levemente salivando, mas sentindo a boca seca ao mesmo tempo. Isso é muito bom para na hora de você for fazer uma degustação, ou até mesmo uma harmonização, para que o seu paladar limpe, para que você consiga, ali no momento que você estiver degustando um prato, né, que você estiver ali conversando com seus amigos, comendo um queijo, que seja, você consiga sentir melhor o seu queijo e sentir melhor o seu vinho. E aí, com a harmonização, você consegue ter ali a presença do terceiro sabor, né, que é a junção do vinho mais a comida te dá o terceiro sabor. Né? Nós vamos fazer então aqui agora um teste. Primeiro gole no vinho. Isso é bem frutado, ele é bem aromático. Interessante, interessante. Logo no primeiro paladar, como eu acabei de abrir essa garrafa, foi a primeira taça que nós servimos aqui, então ele apresentou um pouquinho de teor alcoólico, mas não é nada muito grande, nada muito forte no paladar, nada que seja tão intragável. Ele apresenta uma secura interessante, uma astringência muito interessante, seca a boca por completo, mas ele persiste. Eu tô salivando, mas ele tá aqui. O vinho continua. Eu tô aqui conversando com ele. Conforme eu respiro, eu ainda sinto as propriedades dele. Ele ainda não foi embora por muito tempo. Isso é interessante porque você consegue entender a persistência do vinho. Nesse momento que você dá o primeiro gole, e conforme você fala, que você troca palavras, que você vai respirando, que você ainda sente a boca seca, que você ainda sente aquela potência do vinho, aquele corpo, que você sente ele no seu paladar,
Isso é a persistência. Então você pode ver por quanto tempo você fica com essa sensação até que ela comece a desaparecer. Então, quando nós falamos que esse vinho é um vinho persistente, significa que essa sensação aqui, esse secor, essa astringência, ela se mantém por um longo período em paladar. E aí, claro, ela vai passar, né, se nós tomarmos uma água. Bom, perfeito. Desapareceu, a água veio e limpou tudo. Agora nós vamos no próximo gole. Interessante que, mesmo em um curto período na taça, ele já deu uma boa evoluída. Aquela sensação de álcool já começou a desaparecer. A astringência dele, a persistência continua. Isso é uma característica do vinho. É uma característica, aliás, da Cabernet Sauvignon. E ele se demonstra com mais aroma. Ó, a taça está um pouco longe aqui, está uma certa distância aqui do meu rosto, mas eu consigo sentir os aromas de frutas. Ele apresenta bastante fruta negra, fruta vermelha, um pouquinho de fruta em calda, sabe aquela fruta em compota? Aquele momento que você abre um pote de jaleco, sabe aquele aroma doce de fruta? Você consegue sentir isso. E eu acho que é um vinho que acompanharia perfeitamente um bife ancho, talvez um paillard de mignon, talvez uma massa mais italiana, algo com molho vermelho um pouco mais concentrado. É um vinho que ele vai abrir bastante. Super interessante. Interessante mesmo. E aí fica interessante, né? Uma outra dica que eu passo para vocês, para quando vocês forem fazer a degustação de vinho, para que quando vocês forem tomar vinho na casa de vocês, que vocês sempre estejam com uma tacinha ou um copo com água, porque a água ela sempre vai te ajudar a limpar o seu paladar, para que ela limpe o seu paladar e você volte a sentir o vinho, né? E no primeiro, segundo, terceiro gole, você vai começando a entender a evolução do vinho, como que esse vinho se comporta em taça, como que esse vinho vai evoluindo e, claro, né, junto limpando o paladar, como que ele se comporta no momento que você comeu alguma coisa e veio com o vinho. E aí você descobre como que esse vinho evolui, né, em taça e como ele evolui no paladar. E claro, também falando porque a água ela te ajuda a hidratar, porque se você toma muito álcool, o seu corpo começa a perder líquido. A água está aqui para te ajudar nisso, para te manter hidratado, porque você consiga ir tomando seu vinho, e tomando sua refeição, conversando com seus amigos e tendo uma ótima experiência. Não, eu fico aqui hoje. Então, eu fico por aqui, pessoal. Eu vou aqui terminar de degustar o meu vinho e deixo para vocês aqui essa dica. Se uma hora vocês forem optar por escolher um vinho argentino, deem uma olhadinha sobre a região que esse vinho provém, a região que ele é produzido, a uva, né? Aqui vocês conseguirem entender um pouquinho que para ele vir estampado no rótulo, aqui a Cabernet Sauvignon, ele precisa ter pelo menos 80% de Cabernet, ou se não, 100% de Cabernet. Vocês aprenderam hoje que a Cabernet Sauvignon ela é uma uva que ela tem um tanino um pouco mais presente, então ela é um vinho tinto que ele vai precisar de uma carne um pouco mais encorpada, uma massa com molho vermelho. E vocês também perceberam que ele muda muito. É um vinho muito bem apresentável. Agora que ele girou um pouco em taça, que ele respirou um pouquinho aqui na garrafa, ele já está apresentando novas notas em taça. Já começa a aparecer aquele aroma de bosque. Enfim, ele é um vinho que evolui bastante. Evolui bastante mesmo. Então acho que... vou até dar mais um golinho aqui, desculpa. Fascinante. Olha, brincadeiras à parte, mas eu tomaria umas 2 garrafas dele, comendo uma pizza, um bife, um churrasco, vai perfeitamente, né? E deixo essa dica para você, que tá aí na sua casa, que quer aprender um pouco mais sobre vinhos. Continua seguindo a gente aqui no canal. Eu sempre vou trazer alguma novidade falando sobre o vinho, falando sobre uma região, sobre o estilo, sobre degustações. Vou trazer uns queijos aqui pra gente comer e acho que vai ser uma experiência bem gratificante. Bom, meus amigos, não deixe então de seguir a gente aqui no canal, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar para que ele chegue para mais pessoas. E coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, o que você achou desse vinho, o que você gostaria de saber um pouco mais
sobre a uva em questão, sobre o vinho, sobre a região. E continua seguindo a gente e prepara-se porque tá vindo mais vídeo por aí. Obrigado e até a próxima.